Irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 /. Para ir ao YouTube. Endereço geral Paulo Maciel. Maciel tem o Facebook, Instagram, YouTube, blog. Também você pode digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 5 de junho de 2025, na Igreja Católica Apostólica Romana, em suas celebrações eucarísticas e também da palavra. Quinta-feira, 5 de junho, é dia de São Bonifácio, bispo e mártir, dentro da 7ª semana da Páscoa de Cristo. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas, a cor é vermelha, porque São Bonifácio foi mártir. E no rito temos a missa própria com o ofício da memória. O ofício da memória é obrigatório, não é uma memória facultativa. É obrigatória, né? Atenção, presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas. Memória obrigatória. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30. Capítulo 23, versículos do 6º ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou um anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. No dia seguinte, aliás, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 15 na Bíblia Vulgata, ou 16 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º ao 2º e 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11, refrão, versículo 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha graça, minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Que belo salmo, hein? Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, discípulo amado, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Vamos aclamá-lo primeiro e depois transmiti-lo a todos. Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É a oração sacerdotal de Jesus. Que bela oração. Nos traz uma paz muito grande e nos traz uma espécie de elevação ao céu. Jesus continua rezando pelos apóstolos e pela unidade dos que haveriam de crer nele. Jesus deseja e espera que a unidade entre ele e o Pai se realize também entre os apóstolos e hoje entre nós. A unidade nasce da fé, da caridade, do desejo sincero de viver na fraternidade, na irmandade, no amor ao próximo. Eis o caminho seguro para todas as pessoas que se põem no seguimento de Cristo. É dele que aprendemos o jeito certo de viver. Jesus não orou apenas pelos discípulos daquele tempo, orou também por nós que acreditamos no testemunho deles. E o que ele pede para nós é a unidade que nos faz participantes da vida da própria Trindade. A unidade entre nós e com a Trindade é o grande dom, é a nossa possibilidade de participar da glória do Pai. É a grande demonstração do poder de Jesus enviado pelo Pai para vencer tudo o que possa separar. É o livro Deus Conosco. Temos também uma reflexão do livro Igreja em Oração. Na primeira leitura, Paulo nos afirma claramente o motivo das perseguições que sofria naquele tempo. Estou sendo julgado por causa de nossa esperança na ressurreição dos mortos. Versículo 6 dos Atos dos Apóstolos. O apóstolo, perseguido por causa da mensagem de salvação anunciada por ele, leva a termo a missão confiada por Jesus. O Senhor se dirige a ele e encoraja-o a perseverar na missão. Tem confiança, diz Jesus a Paulo de forma extraordinária. Versículo 11b. E pede que ele também seja sua testemunha em Roma, capital do mundo de então. Versículo 11c. A mensagem evangélica chega
desse modo, até os confins do mundo, como mandato de Jesus. No texto do Evangelho, Jesus reza pela unidade daqueles que creem e ainda crerão nele, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. A mensagem de Jesus não é de divisão, mas de unidade. Assim, os cristãos, seguidores de Jesus, na manifestação de sua fraternidade, testemunham sua fé no Senhor. Mais uma interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. Temos aqui essa informação. A oração de Jesus ao Pai amplia o horizonte dos destinatários. Já não abrange apenas os seus apóstolos, mas inclui todos os que no futuro irão crer em Jesus pelas palavras e testemunho dos apóstolos. À medida que vão conhecendo o Pai, ficarão cientes do amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. Jesus deseja que todos os discípulos estejam com ele onde ele estiver e participem da sua glória e da glória do Pai. Se há uma insistência de Jesus nesta oração, é que todos formem unidade com ele e com o Pai. Unidade supõe a prática de amor. Se vocês tiverem amor uns com os outros, todos vão reconhecê-los, que vocês são meus discípulos. João 13, versículo 35. O testemunho dessa comunhão entre nós e com Deus é que vai atrair novos seguidores para a comunidade de Cristo. Mais uma reflexão está no livro Palavra e Vida. O que diz aqui? Vamos a essa interpretação. Nosso mundo está cheio de fronteiras, culturas, línguas, religiões, níveis de riqueza. Também o cristianismo está atravessado pelas divisões. E hoje são muitas as comunidades que reclamam para si a autenticidade da igreja. O diálogo entre todos os que se dizem cristãos nem sempre é fácil. Assim, atraiçoamos o mais profundo desejo de Jesus, que sejamos um, porque um é Deus, nosso Pai, uma única família que ele quer reunir em torno de Jesus, seu Filho. Somos diferentes, mas devemos buscar unidade no amor e no respeito, para dar testemunho daquele que é uno no amor. Não entendi muito bem, mas tem algumas reflexões que são meio dúbias, né? A gente não consegue se aprofundar muito. Vamos aos santos do dia. Dia 5 de junho é dia de São Bonifácio. Aliás, a missa ou a celebração da palavra deve ser em memória desse santo. Esse santo é procedente da Basílica de São Severino, na Colônia, Alemanha, bispo e mártir. Faleceu em Dokkum, na Holanda. Vamos ver a história? De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, sem a obra missionária de São Bonifácio, não teria sido possível, atenção, vamos compreender isso aqui, a organização política e social europeia de Carlos Magno. Olha como foi importante a obra de São Bonifácio. Bonifácio, ou Winfrid, pertencia à nobre família inglesa Devonshire, onde nasceu, a uma nobre família inglesa do Devonshire, onde nasceu em 673 ou 680. Professou a regra monástica na abadia de Exeter e de Nuslig, antes de dar início à evangelização das populações germânicas do além-Reno. Sua primeira tentativa de atingir a Frísia, atual Holanda, foi em vão por causa da hostilidade entre o duque alemão Radbod e Carlos Martello. Winfrid fez então uma peregrinação a Roma para rezar sobre os túmulos dos mártires e obter bênçãos do Papa. São Gregório II concordou com o impulso missionário de Winfrid e ele retomou a Alemanha. Parou na Turíngia, em seguida na Frísia, recentemente subjugada pelos francos, e aí operou as primeiras conversões. Em 3 anos percorreu grande parte do território germânico. Também os saxões responderam com entusiasmo à sua pregação.
chamado a Roma, recebeu do Papa a consagração episcopal e o novo nome de Bonifácio. Durante a viagem de volta à Alemanha, num bosque de Hessen, mandou derrubar um gigantesco carvalho, ao qual as populações atribuíam poderes mágicos, porque era considerado a morada de um deus. Aquele gesto foi considerado verdadeiro desafio ao deus, e os pagãos se aglomeraram para assistirem à vingança dos seus ofendidos, do deus ofendido, no caso, já que ele cortou o vegetal, que era Deus para os pagãos. Bonifácio aproveitou para lhes comunicar a mensagem do Evangelho. Aos pés da árvore derrubada, edificou a primeira igreja dedicada a São Pedro. Antes de organizar a igreja na margem direita do Reno, pensou na fundação, entre as regiões de Hessen e Turíngia, de uma abadia que se tornasse o centro propulsor da espiritualidade e da cultura religiosa da Alemanha. Nasceu assim a célebre abadia de Fulda, comparável pela atividade e prestígio à beneditina de Monte Cassino. Olha, com sede episcopal, ele escolheu a cidade de Mogúncia, mas expressou o desejo de ser sepultado em Fulda. Já velho, mas sempre infatigável, voltou novamente à Frísia. Acompanhavam-no uns 50 monges. A 5 de junho de 754 havia marcado o encontro com um grupo de catecúmenos em Docum. Era o dia de Pentecostes. No início da celebração da missa, os missionários foram assaltados por um grupo de frisões armados com espadas. Bonifácio disse: não temam, todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Quando a espada de um infiel estava para atingir seu mundo, aliás, atingir seu corpo, quando a espada de um infiel estava para atingir seu corpo, ele tentou rebater com o evangelho, mas o adversário derrubou o livro e cortou-lhe a cabeça. Assim morreu São Bonifácio. Olha, São Bonifácio, rogai por mim, rogai por nós. Vamos a outro santo. 5 de junho é dia dos santos Marciano, Nicandro e Apolônio, mártires do século III. Eles foram torturados e confinados numa prisão no Egito. Morreram vítimas do calor, fome e sede. Santo do dia 5 de junho, São Doroteu de Tiro. Foi bispo e mártir no século IV. Ainda presbítero, sofreu muitas perseguições no tempo de Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até os 107 anos, quando foi martirizado em Tiro, no Líbano, durante o reinado de Juliano. Santo do dia 5 de junho, Santo Ilídio de Alvérnia, bispo, faleceu em 384. Foi bispo de Clermont, na França. Foi chamado a Trèveris, na Alemanha, pelo imperador Máximo, para liberar sua filha de um espírito imundo. Morreu na viagem de regresso. Santo do dia 5 de junho, Santo Eubano, bispo, Santo Adelário e 9 companheiros. São vários santos aqui. São Santos Eubânio, Adelário e 9 companheiros mártires, faleceram em 754. Obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio, na Frísia, atual Holanda. Santo do dia 5 de junho, São Franco. Franco foi eremita no século XII, levou uma vida de contemplação e penitência numa estreita gruta perto de Acerige, na Itália. Santo do dia 5 de junho, São Lucas Vubaluan, presbítero e mártir, faleceu em 1840. Foi decapitado em Hanoi, no Vietnã, durante a perseguição do imperador Minh Mang. Bem-aventurado do dia 5 de junho, Beato Sancho, mártir, faleceu em 851. Adolescente martirizado pelos sarracenos em Córdoba, na Espanha,
por declarar-se cristão. Olha, ele foi martirizado pelos mouros, pelos árabes, naquela região da Espanha. Beato Sancho, rogai por mim, rogai por nós. Quando é beato, é bem-aventurado, falta apenas um grau para a canonização. Vamos aguardar, vamos esperar que ele seja canonizado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou qualquer das respostas acate, mesmo que seja um não. Afinal, você está lidando com Deus, Criador de tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, pronúncio, o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nós teremos uma vida como a de Jesus ressuscitado, uma vida com corpo especial, imune a esse espaço, a esse tempo como conhecemos aqui. Um corpo como o de Jesus, quando ele mudou a aparência, entrou no cenáculo sem abrir portas, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús e elevou-se ao céu. Teremos um corpo assim, desde que sejamos batizados, nos arrependamos dos nossos pecados e acreditemos em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso defensor espiritual. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos. Perdoai-me, Senhor. Perdoai a todos os meus irmãos que forem sinceros no seu arrependimento. Shalom Adonai, a paz de Jesus Cristo para todos. Acessem Paulo Roberto Maciel ou @Paulo Roberto Maciel 6 /.